Olá, entrando no ar Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 10 de novembro de 2016. Lembrando aí pelo mundo literário que em 1964, num dia 10 de novembro, morria a nossa poetisa Cecília Meirelles. 1989, começava a se derrubar o Muro de Berlim. Depois de toda essa história de divisão das duas Alemanhas, a gente vivia aquele momento de sinais de união das duas Alemanhas. E a gente vai observando que desses últimos dias, as últimas eleições, em todos os níveis, principalmente internacional, dá um pouco a impressão de que esse absolutismo, que esse radicalismo vai de novo tomando conta do mundo. Essa noite, por exemplo, a gente ficou durante toda a noite acompanhando a sequência de eleição nos Estados Unidos e contrariando pesquisas, contrariando grandes institutos até internacionais. A resposta vem de uma maneira estranha, de uma maneira assustadora, quando, mais uma vez, a gente tem a ideia de que o radicalismo toma conta do maior país, do país com o maior poder bélico do mundo, e isso nos assusta. A gente vai conversar hoje com a professora de Relações Internacionais, ela é coordenadora do curso de Relações Internacionais e vai conversar com a gente Carolina Pavisi. E parece que tudo isso não tem nada com a gente, de verdade tem. Não só pelas pessoas de Poços de Caldas, do Brasil, que moram naquele país, mas também muitas outras mudanças que podem ter influências ruins. Vamos tentar entender um pouco como é que é viver neste planetinha aí que parece grande, mas que todas as coisas estão interligadas. Alguém já chamou de aldeia global. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Gostaria de estar aqui para discutir um outro resultado, mas é o que teremos pelos próximos 4 anos. Então é muito importante realmente pontuar o impacto disso, sendo um país tão estratégico, os Estados Unidos, com certeza afeta a vida do globo inteiro e a nossa vida, né? Pelos próximos 4 anos a gente vai estar nas consequências disso e é importante discutir. Professora, a gente vai olhando aí os últimos tempos e volta de Rússia falando alto, invasões, Estado Islâmico. O mundo está embrutecendo novamente? Olha, embrutecendo, aparentemente sim, né? A gente tem visto uma tendência a um extremismo, a um retorno de um discurso xenófobo por parte de países que eles pregavam democracia, inclusão social, né? O caso da Inglaterra com o referendo que aconteceu em junho para a saída da Inglaterra da União Europeia, o retorno desse discurso na França com a extrema-direita crescendo também, esse discurso mais bélico agora com a Rússia que retoma, e agora essa vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, que também sinaliza um nacionalismo, pelo menos, mais extremo da população. Então, a gente tem visto essa tendência, né, pelas próximas eleições e nesses governos que estão, nesses novos governos que têm se consolidado em adotar essa linha, o que é preocupante. Preocupante. Né? Bom, eu comentei que outro dia a gente estaria comemorando há pouco tempo atrás a queda do Muro de Berlim. Hoje a gente vê com essas massas fugindo de guerras, fugindo de conflitos e imigrantes chegando de um lado, tentando buscar asilo em outros países e países construindo muros novamente para impedir que essas massas humanas cheguem, né? E o que é mais interessante é que os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? O próprio Donald Trump é descendente de alemão, a sua esposa também é europeia, né? Então, esse discurso é muito estranho, né? Vindo de uma nação que se orgulha muito de ser formada por imigrantes. Essa discriminação agora contra essa entrada, que ficou muito claro ao longo da campanha, se dá aos refugiados e também à comunidade latina que reside no país. Então, também esse é um outro elemento que nos afeta, né? Como latinos e como Poços tem uma grande população nos Estados Unidos também. A tendência, quando o governo adota uma postura mais xenófoba, mais nacionalista, é que a população também ganhe margem para se manifestar dessa forma, né? Então, acompanhado deve vir um movimento social de maior discriminação, o que é muito preocupante, né? Às vezes eu fico me perguntando assim, a gente tem políticos corruptos porque temos um povo que também é corrupto ou vice-versa?
esse discurso dele todo de fazer muro de novo para que as pessoas não entrem através do México, de tratar o povo mexicano de uma forma completamente preconceituosa e os latinos, de modo geral, como se lá não fosse América, como se lá não fosse um mesmo continente, eu fico me perguntando, e aí me assusta quando se chega de novo ao poder. Será que é reflexo de uma população ou ele induza, ou uma mentalidade que induz as pessoas? Eu acho que o momento, se a gente acompanha o discurso em vários estados, inclusive no nosso próprio país, né? As pessoas buscam uma solução fácil para problemas complexos, né? E aí apresentam-se políticos com uma proposta de uma solução que é inviável, mas que apresenta uma solução imediata para um problema muito estrutural do país, e as pessoas acabam aderindo àquilo e vendo aquele político ou aquela política como a saída, a solução ideal para aquele problema, né? A gente tende a querer sempre o que é mais fácil, e parece ser mais fácil construir um muro, embora isso seja bem improvável que aconteça. Eu acho que as duas coisas se complementam, né? Por um lado, a classe política reflete a sociedade, e, por outro lado, os políticos também, quando implementam suas políticas, eles também vão formando um tipo de modelo social que vai construindo uma sociedade, direcionando a sociedade a pensar e agir e se organizar de uma outra forma. Que, embora assuste, ele não chega sozinho, os nossos políticos, nossos deputados não chegam sozinhos, é uma massa que o conduz, né? Exato. E o que a gente vê, e ficou claro nessas eleições que a gente teve aqui também, é que na possibilidade de se renovar, não se renovou, né? Se manteve ainda políticos com as mesmas características no poder. Exato. Então, mesmo é muito que for mais de bastidores, né? Chamavam de eminência parda. Não aparecem, mas dão as cartas. Com certeza. Lamentavelmente. Vamos correr para um intervalinho e durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas. Água Poços de Caldas é um fantástico presente da natureza para esta cidade. Nasce nesta cortina verde da Serra de São Domingos, depois é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija Água Poços de Caldas. Intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre a política internacional e a nossa convidada é Carolina Pavese, e a gente fala um pouco, ela coordena o curso de Relações Internacionais e tal, e a gente está tentando entender um pouco do que significa a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o que muda, que reflexo que isso vai ter no mundo como um todo. Professora, os discursos e as posições do presidente eleito dos Estados Unidos são bastante assustadores. Ele fala, por exemplo, de tomar petróleo, literalmente, o que os Estados Unidos já faz de verdade, mas de tomar petróleo de alguns países para desarticular o Estado Islâmico, por exemplo, é ter controle de minério, ter controle de petróleo, de fechar os Estados Unidos de uma forma bem contrária a tudo que a gente pensa. Será que agora, depois de eleito, esse discurso muda um pouco? Aliás, agora de madrugada, né, porque observando que a fala dele já era um tanto quanto mais mansa, mas será que muda ou a gente corre mesmo para ter um homem com o maior poder bélico do mundo e com posições tão radicais? Olha, fazer previsão nesse momento é um pouco arriscado, né? Ele mudou o discurso realmente, falou de unidade. O discurso durante a campanha é um discurso muito populista, né? Exagerado, como ele é. Então, e agressivo, né? Exato. Refletia a personalidade dele, era exagerado e por muito tempo foi considerado um discurso caricato, né? A maior surpresa não foi essa virada porque se achava que a Hillary ganharia, até porque as pesquisas tinham uma margem muito pequena de diferença. Mas a maior surpresa foi ele ter chegado onde ele chegou, quando no início na campanha não se achava nem que ele passaria das prévias, né? Que ele seria o candidato dos republicanos. Então toda essa trajetória dele foi incrível, né? E ele foi um grande jogador político, embora tenha zero de carreira política, mas ele foi um excelente jogador.
O que preocupa também não foi só a vitória, mas foi que os republicanos levaram a maioria no Senado e a maioria no parlamento, né? Isso faz o quê? Da governabilidade. Exato, né? Reforça o poder Exato, dele. Né? Reforça o poder e reforça a possibilidade dele adotar políticas tão radicais, né? Ele demonstrou que ele não tem muita noção também de diplomacia, né? A forma que as coisas que ele propõe, ele provavelmente não vai conseguir fazer tão facilmente, e as que ele conseguir fazer vão ter uma repercussão diplomática que ele não está considerando, né? Que vão afetar muito os Estados Unidos. E as relações internacionais. Exato, e as relações internacionais como um todo, mas a gente pode esperar um Estados Unidos muito mais ofensivo, né, do que foi durante os 2 mandatos do Obama. Que é uma característica dos republicanos. Diferente, né? E a gente vem de um período assim de crise econômica de 2008, o desemprego ainda é grande nos Estados Unidos, que não se recuperou daquilo, que acabou refletindo por todo o mundo. E a gente está precisando, e o país está precisando, de equilíbrio, de possibilidades de trabalho, sim, para reduzir essa coisa, mas de uma forma bem mais equilibrada. E não é, aparentemente, o que ele prega. Não, não é. E ele está esquecendo que mesmo os Estados Unidos estão inseridos num mundo extremamente globalizado e interdependente. Né? É impossível, até mesmo para uma potência como os Estados Unidos, se isolarem economicamente, se isolarem em termos de alianças políticas e se desenvolverem por conta própria. Né? Hoje comércio está extremamente interligado, finanças está extremamente interligado. Então essas relações são muito delicadas e muito importantes. McLuhan falou de aldeia global e não há um país que é uma ilha. Não. Principalmente país que é pobre de recursos naturais, que depende realmente de estar importando determinadas coisas, determinados fomentos. Caso contrário, não anda o país. Mesmo que construa um muro, né? Exatamente. Assustador. Bom, a gente fica pensando nas pessoas que moram, os estrangeiros que moram nos Estados Unidos, é um número muito grande, falam de 12 milhões de estrangeiros. Estados Unidos é construído por estrangeiro, mas a gente considera esses brasileiros, poços caldenses, porto-riquenhos, mexicanos, que são tratados de uma forma completamente diferente dos demais moradores dos Estados Unidos. Com absoluta certeza vai dificultar a vida dessas pessoas. Vai dificultar. E uma das coisas que eu considerei mais chocante foi justamente o número de votos desse eleitorado latino que o Trump arrematou. Né? Exatamente. Mesmo com todo esse discurso, claramente, no início da campanha ele chamava os mexicanos de bandidos e de estupradores. Assim, foi uma coisa extremamente horrorosa. E, mesmo assim, os latinos votaram, né? A Flórida, que é um estado predominantemente latino, decide, né? Um dos que decide a eleição, porque todos os outros estados já têm mais ou menos definido quem é democrata, quem é republicano, e isso tende a não mudar muito. Né? Mas a gente tem um conjunto de uns 5 estados que variam de eleição para eleição, e aí são esses os estados que acabam decidindo o resultado. Chamam de estados pêndulo, né? Isso. Não é uma eleição confusa, né? Muito complicado. Primitiva. Muito complicado. Tanto é que a Hillary teve a maioria dos votos, né? E não ganhou. É muito difícil. Ok, vamos dar uma passadinha ali pela Unopar. A Unopar tem propostas para mudar a sua vida para melhor. Confira. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês e suas necessidades, com cursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação.
Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando um pouquinho sobre o momento internacional que a gente vive e as propostas e mudanças e reflexos que isso possa trazer para as famílias, especialmente que têm descendentes, que têm filhos, que têm gente trabalhando no exterior. É um número muito grande também em Poços de Caldas, professora. E no Brasil como um todo, tem cidades aqui que tinham campanhas contra o presidente eleito, né? Difícil, mas, por outro lado, isso vai ter realmente reflexo. E o próprio Brasil, que está no momento também de se afirmar, de se corrigir algumas coisas, e eu não sei como é que a gente vai negociar com um presidente radical dessa forma. Olha, depende do perfil. Aí eu acredito que vai ter até um casamento, né? O nosso novo governo e nosso Ministério de Relações Exteriores atuais tende a ser muito pragmático também. E né? atende às ordens. A gente falava um tempo atrás que eu ouvia muito o canto da sereia, né? Eu acho que tem interesses americanos que os nossos governantes simplesmente cumprem. Exato, a gente vai procurar ceder mais, o nosso poder de barganha fica menor com um país com um governo americano menos diplomático e com menos interesse em multilateralismo, numa construção de uma sociedade mais global também, mas eu acredito que a gente sai até um pouco do radar dos Estados Unidos, né? Comercialmente, a nossa relação, tirando alguns produtos, não é tão importante para os Estados Unidos. Aliás, para nós tínhamos nos afastado um pouco e aberto relações comerciais com outros países no governo Lula e um tanto ainda no governo Dilma. Isso. Essa diversificação nos dava uma certa garantia também, né? Agora a tendência é romper com essas outras parcerias e tentar focar nos grandes parceiros, que era uma política que já o Fernando Henrique tinha também, né? Então, agora tem que ver qual é a agenda do Trump para a América Latina, porque, na verdade, a gente tem pouco a oferecer que eles queiram, né? Então, a gente tem muito mais a ganhar nessa relação do que a gente depende mais dos Estados Unidos, que os Estados Unidos dependem de Agora, nós. e essas relações de poder? Às vezes a gente fica discutindo determinada coisa superficial e, do outro lado, os grandes estrategistas estão fazendo pesos de exércitos de cada país, para que lado está tendendo a força mundial. Hoje está mais para a Rússia, menos para os Estados Unidos, amanhã está mais para os Estados Unidos. Eles lidam com os outros povos como um tabuleiro, né? Como se fosse aquele jogo War, Exatamente. né? É bem por aí, assim, é uma análise bem estratégica em que se considera principalmente o papel e o peso das grandes potências. Nesse jogo de tabuleiro, quem a gente presta mais atenção são como esses grandes jogadores estão jogando, porque eles que definem a regra do jogo. Né? A gente acaba tendo que se encaixar na regra que eles estabelecem. Então, isso nos coloca sempre num papel bem marginal e periférico nessa relação. E como é que se lida com tudo isso dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de faculdade que discute relações internacionais? Às vezes eu fico me perguntando assim, a gente está preso a uma grande teia de aranha e que por mais que a gente se mexa, tente fugir, não dá para sair desse emaranhado? Chegam perguntas complicadas de alunos na sala de aula? Chegam perguntas, mas também chegam reflexões muito interessantes, né? O curso ele tem uma formação muito interdisciplinar. E isso permite aos alunos e a quem é formado na área em compreender questões complexas como essa eleição na perspectiva da segurança internacional, aliando com a economia, com o comércio, com questão de impacto em regimes de direitos humanos. Como vai ficar a questão de mudanças climáticas agora? Né? O Trump é completamente contra ele fala que não há aquecimento, que pelo contrário, que precisa de aquecimento global porque Nova York está passando frio. Exatamente. Então, em várias áreas vai se ter um retrocesso muito grande porque a participação dos Estados Unidos é crucial, né? E aí, numa perspectiva mais interdisciplinar, a gente acaba ficando capaz de analisar todas essas dimensões. Então, a discussão é muito rica e muito interessante. Perfeito. Um aluno de Relações Internacionais, um aluno seu, ele se torna um homem, um
técnico, em dialogar, em negociar até nesses momentos de conflito e buscar alternativas através do diálogo, isso? Exatamente. Conhecer o outro é fundamental, né? Para você compreender também qual é a agenda do outro, quais são os interesses e o que você pode oferecer e como negociar, como barganhar dentro desse sistema internacional. Isso se aplica para a política, para a economia, comércio, né? Isso é muito importante, você ter o máximo possível de informações e de compreensão sobre o outro. Né? Geralmente a gente vai só com a nossa perspectiva. Perfeito. É a possibilidade de quem faz um curso de relações internacionais caminhar depois para uma chancelaria, para uma embaixada, para alguma coisa assim, professora? Tem essa possibilidade. Para entrar na carreira diplomática no Brasil, precisa prestar a prova do Instituto Rio Branco, né, que é um concurso público, para entrar nessa carreira. Mas hoje todos os ministérios em Brasília, secretarias estaduais, inclusive muitas prefeituras, têm um setor de relações internacionais que vão fazer essa parte diplomática em áreas bem específicas, então também dá para ir por aí. Por aí, ok. Professora, eu brinco muito de que o político sofre de amnésia pós-eleito. Eu fico torcendo para que todos esses medos nossos estejam errados e que ao tomar posse esse figura chamado Donald Trump faça tudo ao contrário e se abra. E, embora é difícil de acreditar, mas tomara que a gente não esteja caminhando realmente para esse embrutecimento que me assusta. Muito obrigado pela vinda. Obrigada a você também. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Okay. Jornal do Meio-Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. Tem uma programação bacana aí, ainda relacionada aos 140 anos de Poços de Caldas. Dê uma olhadinha pelas redes sociais, tem peças de teatro, tem música, tem show. Aliás, falando em música, um grande abraço a Valderez Medina, a professora Valderez Medina, pianista e regente, passou por um problema sério de saúde, está em casa, está se recuperando e a gente sentiu a falta dela no Festival de Corais, mas com certeza, rapidamente, ela vai estar de volta por aí. A gente fica por aqui desejando para você realmente uma boa tarde. Grande abraço a todos, até mais.